Passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereadora Daiane Mello. Da tribuna. Da tribuna, vereadora Daiane Mello. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos vereadores da mesa, aos vereadores que nos acompanham aqui. Bom dia, secretária da Educação, a Marta Fattori, a nossa secretária adjunta também, que ainda está aqui no plenário. Muito obrigado. E um bom dia a todos que nos assistem através do canal 16 ou do YouTube, através da TV Câmara. Hoje, o meu primeiro grande expediente na Câmara de Vereadores, e eu vou falar um pouquinho, então, desses dias trabalhados, né, desse primeiro mês como vereadora aqui na nossa cidade. Um espaço que foi tão buscado, tanto trabalho a gente fez para chegar até aqui, né? E agora é uma honra estar nesse espaço, mas também precisamos mostrar para as pessoas o nosso trabalho no decorrer desses dias, que apesar do recesso, até brinquei ontem numa live, vereador Edson da Rosa, que a gente disse assim, achei que assumi aqui dia 1º, eu estava de recesso, né? Estava tudo tranquilo, né? E não, teve muito trabalho, e graças a Deus também temos muito trabalho, porque muito lutamos para estar aqui. Todos os vereadores que passaram pela eleição de 2024 tiveram, né, muito trabalho para ou se reeleger ou estar pela primeira vez aqui. E nesses dias do mês de janeiro, que eu vou fazer o balanço do mês de janeiro, eu trabalhei muito. E posso dizer isso com muito orgulho, até mesmo para valorizar esses 5.034 votos que nos trouxe a Câmara de Vereadores, com a terceira melhor votação, como sendo a mulher mais votada da cidade nessa legislatura. Então, tudo isso é para trabalho para as pessoas, né? E, então, o que eu fiz neste período? A gente contratou a nossa assessoria e a gente organizou a questão do gabinete, e fizemos mais de 77 protocolos, né? Isso falando em iluminação pública, que a gente não fez por indicação, então a questão de iluminação pública, a questão de várias situações de obras, de bueiros, e fizemos 24 indicações para o Poder Executivo. Como a gente fez essas indicações? Ouvindo as pessoas, né? Tinha problemas que a gente já sabia da existência, como a questão da Lagoa do Parque Oásis, que está abandonada. Isso a gente tem que deixar um registro. A minha primeira indicação foi nesse sentido. Aquela lagoa está com muita sujeira. A gente tem vários problemas na nossa cidade, referente à dengue, referente ao lixo, né, e problemas de saúde que podem ocorrer, e aquela lagoa realmente está abandonada. A gente já tinha conversado com o secretário de obras na outra gestão, Solete, sobre a limpeza da lagoa. Agora fizemos uma indicação para o executivo e esperamos que seja realizada não só a limpeza daquele espaço, mas também uma revitalização total, né, colocação de novos bancos, colocação de lixeiras, a limpeza, uma pista de caminhada para as pessoas do entorno também compartilharem daquele espaço. Além dessas indicações, a gente fez algumas indicações que já conversou até mesmo com o prefeito. Tive 2 oportunidades já com o prefeito Adiló para levar demandas. Sempre fui muito bem recebida, né? E algumas demandas já foram encaminhadas. Uma da questão da canalização da Caetano Melo Filho, a continuação da canalização da Caetano Melo Filho, lá no bairro Fátima, que enquanto o prefeito Adiló era secretário de obras, ele fez até um pedaço e depois o restante ficou. E a cada chuva, não precisa dar grande volume de chuva. A cada chuva, os moradores da Caetano Melo Filho com Avelino Antônio Souza sofrem com os alagamentos e acabam perdendo tudo lá. O prefeito sinalizou que vai vir um projeto aqui para o Legislativo, para a gente autorizar aí, e uma das obras será da Caetano Melo Filho, na qual a gente já fica muito feliz em resolver o problema daquela população. Sabendo também que o SAMAI já fez alguma coisa pontual lá, de liberar a água da chuva, que vinha para a rua,
do Instituto Técnico Federal ali para ir para a represa, né, para o Dalbó, que também já alivia bastante aquele espaço. Além dessas indicações, fizemos as indicações para finalização das questões do asfalto, né? O asfalto que foi colocado em ruas ali, foi até aprovado por essa Câmara, e foi colocado às vésperas da eleição, e a gente pede a finalização desse asfalto. Por quê? Porque até ele ser colocado novamente, vai precisar fazer o asfalto de novo, a base. Então, é importante, o prefeito sinalizou que o Ângelo estava entrando na equipe lá da Codeca para integrar lá e organizar esse cronograma do asfaltamento, principalmente ali na Avenida Amadeu Rossi, onde a gente precisa também da sinalização viária, mas só vai acontecer a sinalização viária se a conclusão do asfalto acontecer. Então, isso é uma demanda importante, tanto ali a subida do bairro Pioneiro, né, e também outras, como as ruas da Avenida Serrano Santo Antônio, também que tem os mesmos problemas. Foi feita a base do asfalto, mas não foi feito as finalizações e possivelmente daí terá que fazer intervenções viárias ali. A gente precisa que o asfalto seja finalizado para isso. Além disso, a gente participou... de imediato, vereador Edson da Rosa. Não querendo atrapalhar a vossa fala, mas como é o seu primeiro grande expediente, nós que fomos companheiros do MDB, né? Outrora, mas parabenizar a Vossa Excelência pela sua conquista nessa eleição, de conseguir uma das cadeiras aqui na Câmara de Vereadores. O seu bairro continua representado, uma vez era o vereador Renato de Oliveira, agora Vossa Excelência, mas fiz questão de pedir essa parte para homenagear a sua família, que depois de muito tempo a família Melo tem um representante aqui na Câmara de Vereadores, principalmente para o seu avô e para a sua avó, que a gente, lá nos tempos passados, tivemos bons momentos. Então, continue nessa caminhada que faz muito tempo que a Vossa Excelência tem, né? Aí, brigando pelo comunitarismo. Então, a minha fala aqui é de lhe desejar um sucesso, porque, particularmente, acompanhei um pouco a sua trajetória de persistência e hoje estar aqui na Câmara de Vereadores, como a votação que a senhora fez, que foi excelente e não foi fácil essa eleição. Então, parabéns. Acompanhei também agora o seu trabalho nesse mês de janeiro, que não tivemos férias, na verdade. Então, só para lhe desejar sucesso profícuo aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, vereador Edson da Rosa. E dizer para mim que é uma honra dividir o espaço com o senhor, né, que a gente acompanha de longa data, amigo da nossa família, né, e sempre parceiro aí para as coisas que a gente precisava de algum encaminhamento. Obrigado, vereador. E como a gente disse, a gente fez muitas visitas, né, não só para conhecer espaços, como, por exemplo, o Banco de Materiais de Construção da nossa cidade. Ontem estivemos na APECAM, né, ontem foi o Dia Mundial do Câncer. Eu conheci a sede própria da APECAM, eu não conhecia ela de agora, conhecia ela antes. Um espaço maravilhoso, que atende muitas pessoas na questão oncológica, não só da nossa cidade, mas de todo o estado, dos 49 municípios, né? E também outras entidades, como o Turno Inverso, o Centro Educativo, ali o Laços da Amizade, no Pioneiro. Conhecemos diversos espaços. Mas quero dizer que a gente também foi para os bairros para verificar as necessidades. Então, a gente foi chamada no bairro Quênio, onde uma família perdeu a casa, né, onde um muro caiu nessas chuvas que aconteceu agora em janeiro, teve a interdição das casas, encaminhamos eles na Secretaria da Habitação, com a questão do aluguel social, e estamos encaminhando ainda. E uma movimentação muito importante que eu fiz junto com o vereador Iago Morandi foi lá no Vila Lobos Vergueiros, que foi um protesto que a comunidade fez e nos chamou para estar lá, e a gente foi para verificar realmente as condições do bairro. Acho que é muito importante a gente saber do que a ponta passa, né? Porque é fácil a gente estar aqui e ouvir falar e um telefonema e tudo mais. A gente foi até lá verificar a situação. Declaração de líder, presidente.
No momento oportuno, uma declaração de líder para a bancada do CDA, PL. declaração. Então, a gente foi até o Vila Lobos Vergueiros verificar com as pessoas aquela situação. E já de imediato, tanto de lá a gente ligou para o prefeito, a gente não foi só, a gente só vai lá ver e não vai fazer nada, né? A gente ligou de imediato para o prefeito, ligamos de imediato para o secretário de Transportes, de Trânsito e Transportes, o Elisandro Fiuza, que disponibilizou prontamente que ia verificar com a Visat a questão da subida dos ônibus, e assim a gente continuou encaminhando, viemos e conversamos pessoalmente com o prefeito, e aqui eu quero falar dessa notícia, inclusive, que está hoje no Jornal Pioneiro, que a Rua dos Brilhantes vai ser licitada, né? Então, essa é uma emenda parlamentar da deputada Denise Pessoa, de 900 mil, mas que já está disponível no caixa da prefeitura desde dezembro de 2023. E lá aquela comunidade sofre no barro e no pó e tudo mais, e os ônibus não sobem e o dinheiro está em caixa. Então, a gente precisa realmente de um olhar da administração pública para esses locais, né? O Vila Lobos Vergueiros não é só para a gente ir lá e fazer campanha e pedir voto e dizer que vai olhar para a comunidade. A gente precisa fazer os devidos encaminhamentos. Conversei com o prefeito disse que o projeto estava vindo para a prefeitura na segunda, eles confirmaram isso, estão encaminhando a licitação e ela tem que acontecer até o dia 26 de fevereiro. E a gente vai estar fiscalizando para verificar isso, porque a Rua dos Brilhantes, então, é uma rua que tem verba, que já tem um projeto e ela precisa ser licitada, porque senão o recurso pode voltar, inclusive, né? Então, a gente vai estar fiscalizando e verificando essa demanda para o pessoal do Vila Lobos Vergueiros, lá onde a gente esteve no manifesto da comunidade. Além disso, de todo o nosso trabalho, assim, eu quero dar uma pincelada nos projetos que a gente protocolou nessa casa, né? Eu protocolei 3 projetos em áreas que eu acredito que sejam as minhas bandeiras para esse mandato, que é na saúde, na educação e na inclusão, que foi uma bandeira que eu levantei durante a campanha. Então, na questão da saúde do nosso município, eu quero fazer uma correção na lei, no caso, que já existe, de 18 de junho de 2019, né? Que é uma legislação que fala sobre as filas, né, de cirurgias e de exames. Então, como eu acredito que ela não contempla o que a gente precisa de informação, eu estou propondo, então, que essa divulgação das listas de espera de pacientes que aguardam por procedimentos na rede pública de saúde seja feito não somente no site da prefeitura, como ela acontece, mas seja feita no portal da transparência e atualizada uma vez por mês, tanto exames, cirurgias e consultas com especialistas, para a pessoa realmente saber em que posição que ela está na fila, mas também constar lá a informação do tempo médio de espera dessas pessoas que estão na fila, por exames, por consultas especializadas ou por cirurgias. Até mesmo para saber se, quando acontece uma urgência, por que ela continua naquele lugar e tudo mais. Eu acredito que a forma tem que ser mais transparente para a população. Então, é um projeto de lei que eu protocolei nesse intuito, da questão das filas, e além de constar no portal da transparência, a gente está pedindo para que todas as unidades de saúde, não só as unidades básicas, mas também o CES, a UPA Zona Norte ou a Central, que também contenham essa informação, que tenha lá especificado a lei e que, se a pessoa, o usuário, querer estar lá no atendimento e querer verificar qual lugar ele está, que a atendente consiga verificar para ele facilmente o local que ele está na fila. Esse é um projeto nosso, nós vamos falar muito mais aqui na Câmara sobre a questão da saúde. Na questão da educação, a gente protocolou o uniforme patrocinado. É uma legislação que já acontece em outros municípios do nosso país.
onde a empresa, a iniciativa privada, patrocina o uniforme para determinada escola e a prefeitura vai dizer que tamanho que é a logomarca dessa empresa, que vai constar nos uniformes. Isso pensando nas famílias, no início de ano todo, que tem toda uma despesa para isso. O município, até pós-pandemia, fez um projeto que fez a doação dos uniformes, ele não foi tão completo e aconteceu só uma vez. E a gente, então, protocola esse projeto do uniforme padronizado para que ele aconteça realmente todos os anos, né? E as empresas possam participar, e acredito que isso também gera uma melhoria nas nossas empresas que começam a participar, então a economia local também melhora nessa situação. E o terceiro projeto que a gente protocolou é a questão que estabelece a prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, demais síndromes e transtornos comprovados, bem como seus responsáveis legais. Por quê? Essa é uma demanda da comunidade, principalmente da comunidade autista, que conversou comigo, tanto em entidades quanto nas filas em loco, nas unidades básicas de saúde que nós fomos. Por quê? O responsável vai lá com a criança. Até se dá prioridade, porque tem a preferência, né, da criança autista, ou até do adulto, porque não é só a criança que tem, para o atendimento. Porém, o responsável, se precisa de uma consulta, ele não consegue essa prioridade. Ele tem que voltar para a fila, ele tem que fazer o prévio agendamento e tudo mais. Só que a gente acredita que quem cuida de uma criança com o TEA, ou até mesmo com outras síndromes e transtornos, ela também precisa ser cuidada. Porque daqui a pouco é um nível que ela nem consegue deixar essa criança com ninguém para ir receber um atendimento médico na área da saúde, ou em qualquer outra área, né? Então, a gente precisa dar prioridade não só para as pessoas com o TEA, os transtornos comprovados ou outras síndromes, mas também aos seus responsáveis. Esses foram os 3 projetos protocolados, a gente vai discorrer bastante sobre esse assunto no decorrer, quando passar pelas comissões, mas de antemão eu já peço para os nobres vereadores olhar com atenção, com carinho aí, para a gente, né, ter aprovação nesses projetos, que já são realidade, alguns em outros municípios, e que se tiverem sugestões para melhorá-los, ainda também aceito, porque eu acho que é a construção de muitas mãos que fazem realmente acontecer. E é esse o nosso propósito, né? É uma Caxias melhor, não para mim, para minha família, mas para todas as pessoas que acreditam nessa cidade. Então, é nisso que eu confio, é nisso que eu acredito, e é isso que eu trago aqui. O meu trabalho vai ser com muito afinco para realmente melhorar a vida das pessoas. Estou como vereadora, não por causa de um salário, não por causa de alguma autopromoção pessoal somente. Eu quero realmente que a vida das pessoas melhorem na nossa cidade e que a gente levante aí muitas bandeiras importantes que daqui a pouco não foram levantadas. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores, obrigado, vereador Iago, pela declaração de líder. Meu muito obrigado e bom dia a todos.